Schopenhauer não começa pela esperança, pela razão ou pela fé, ele começa pela dor. Para ele, o motor do mundo não é Deus, nem o Logos, nem mesmo a razão iluminista. É a vontade de viver, uma força cega, irracional, incessante, que habita cada ser como um impulso incontrolável de existir e desejar, mesmo que isso signifique sofrer. Essa é a chave para entender seu pessimismo filosófico. Quando abrimos os olhos para o mundo sem as lentes da religião ou do otimismo progressista, o que vemos é um teatro de sofrimento constante. O animal que foge para não morrer, o trabalhador exausto em busca de sustento, o ser humano que deseja e, ao desejar, se condena à frustração. A vontade é um querer que nunca cessa, e por isso, enquanto estivermos vivos, estaremos presos a um ciclo de carência e insatisfação. A dor, então, não é um erro do sistema, ela é o sistema. Em um mundo moderno, onde a felicidade é vendida como obrigação e o sucesso como norma, essa visão soa como uma heresia, mas é justamente por isso que ela se torna ainda mais necessária. Quando Schopenhauer afirma que a vida oscila entre a dor e o tédio, ele não está sendo dramático. Ele está descrevendo um padrão psicológico que qualquer pessoa minimamente honesta consigo mesma já sentiu. Desejamos algo, nos esforçamos, sofremos pela falta. Quando conseguimos, a euforia dura pouco e logo vem o vazio, o tédio, que nos obriga a desejar novamente. Estamos em um eterno pêndulo entre a falta e a insatisfação. No cotidiano, isso se manifesta de formas banais. O celular que trocamos sem necessidade, a viagem que não preenche, o relacionamento que parecia perfeito, mas logo perde a magia. A vontade, essa força que nos anima, também nos escraviza. E por mais que tentemos anestesiar esse mal-estar com estímulos, distrações ou positividade tóxica, ele sempre retorna, mais profundo, mais silencioso. É aqui que o pensamento de Schopenhauer se destaca como um grito de lucidez em meio ao barulho da vida moderna. Em vez de fugir da dor, ele propõe encará-la de frente como parte inevitável da existência. Ao aceitar que sofrer é condição do ser, começamos a deixar de lado a fantasia da plenitude permanente e abraçamos uma consciência mais profunda e, paradoxalmente, mais libertadora. Essa filosofia não nos convida ao desespero, mas à maturidade. Ela nos oferece uma forma de dignidade, a de parar de fingir que a vida precisa ser leve o tempo todo e, em vez disso, aprender a caminhar com a dor sem se desintegrar. No fundo, Schopenhauer talvez não quisesse que fôssemos pessimistas no sentido vulgar da palavra, mas realistas diante de um mundo que insiste em negar o peso que todos carregamos. Seu pessimismo é uma forma de compaixão, pois parte do princípio de que todos sofrem e por isso ninguém deveria sofrer sozinho ou calado. Ao revelar a dor como o núcleo da existência, ele não a glorifica, mas a desmascara, oferecendo-nos um raro espaço de autenticidade num mundo viciado em aparência. O sofrimento inevitável para ele é menos um castigo do que um lembrete de que somos frágeis, desejantes, humanos e que talvez seja justamente aí que mora o que ainda pode haver de belo na vida. Se a dor é inevitável, como vimos, o desejo é seu ponto de partida. Para Schopenhauer, o sofrimento não nasce do acaso nem das tragédias excepcionais, mas do funcionamento básico da nossa mente. Desejar é faltar e faltar é sofrer. A felicidade nesse modelo é sempre temporária, sempre condicional, sempre escorregadia. Ela se apresenta como algo possível de ser alcançado, mas assim que nos aproximamos, ela muda de forma ou se esvazia. Tomemos como exemplo algo cotidiano. Uma pessoa trabalha anos para alcançar uma promoção. Ela idealiza um novo cargo como um símbolo de realização, status e paz financeira. No dia em que finalmente conquista o objetivo, sente euforia. No dia seguinte, a rotina volta. As cobranças aumentam. O prazer evapora. O que era sonho vira fardo. A vontade exige outro desejo, uma nova meta, e o ciclo recomeça. A frustração, portanto, não é exceção, ela é o padrão. E o que torna essa mecânica ainda mais cruel é o mito moderno da felicidade permanente, alimentado pela publicidade, pelas redes sociais e pelos discursos de autoajuda. Vivemos em um tempo onde o sofrimento é visto como falha pessoal e não como parte intrínseca da condição humana. Somos incentivados a nos mostrar sempre bem, positivos, gratos, mesmo quando estamos em ruínas por dentro. Schopenhauer, ao contrário, nos liberta dessa prisão. Ele diz: você sofre porque está vivo e não porque está fazendo algo errado. Ao retirar o peso moral do sofrimento, ele nos aproxima de uma aceitação menos neurótica da realidade. A filosofia do desejo, na visão dele, não condena o querer, mas alerta para o seu custo. Cada desejo realizado traz consigo um novo vazio, uma nova inquietação.
O prazer é breve, a carência é crônica, e isso vale tanto para o desejo material quanto para o afetivo ou existencial. Esperamos que o amor nos salve da solidão, mas ele nos expõe a novas dores. Sonhamos com paz interior, mas ao tentar alcançá-la, nos tornamos mais ansiosos. É como tentar matar a sede bebendo água do mar. A crítica que Schopenhauer faz não é contra o desejo em si, mas contra a ilusão de que ele será a fonte da nossa salvação. Ele nos convida a olhar o desejo com sobriedade, reconhecendo seu poder de movimentar a vida, mas também seu potencial destrutivo. A felicidade, então, não deve ser o nosso centro. Talvez ela seja só uma pausa entre duas dores. E não há vergonha nisso. Muito do nosso sofrimento atual nasce da crença de que deveríamos estar felizes o tempo todo. A publicidade diz que é possível, as redes sociais dizem que todos já conseguiram, e a frustração de não viver isso gera um ciclo de culpa, repressão e desespero. O pessimismo de Schopenhauer, nesse ponto, é profundamente terapêutico. Ele nos desobriga de corresponder a essa expectativa artificial. Ele legitima o vazio, a tristeza, o desconforto, não como falhas, mas como expressões legítimas do viver. Ao desconstruir a promessa de felicidade contínua, ele não nos empurra para o abismo, ele nos tira da neblina. E talvez essa lucidez, mesmo sem prometer alegria, seja o primeiro passo para uma vida mais autêntica. No universo sombrio de Schopenhauer, onde a dor é inevitável e o desejo uma prisão contínua, a arte surge como uma espécie de trégua, uma suspensão temporária da vontade. Mas não se trata de um entretenimento superficial. Para ele, a arte é o mais nobre dos artifícios humanos porque nos permite contemplar a realidade sem nos arrastar no turbilhão do querer. E entre todas as formas artísticas, ele eleva a música a um patamar único. Para Schopenhauer, a música não é apenas imitação do mundo, ela é a expressão direta da vontade em sua forma mais pura e abstrata. Quando ouvimos uma melodia triste, não estamos apenas ouvindo sons organizados, estamos reconhecendo, sem palavras, a dor que já habita em nós. A arte, portanto, não nos distrai da dor, ela nos reconcilia com ela. Pense em como um filme profundo, uma pintura intensa ou uma canção melancólica pode fazer alguém chorar, não por tristeza pontual, mas por reconhecer ali um espelho de sua própria condição. Essa catarse estética, segundo Schopenhauer, é um raro momento em que deixamos de desejar, de querer, de lutar e apenas contemplamos. A beleza, nesse sentido, é terapêutica, não porque elimina a dor, mas porque a dignifica. Vivemos tempos em que a arte é muitas vezes tratada como produto, conteúdo para consumo rápido, mas Schopenhauer nos convida a resgatar o valor sagrado da experiência estética. Quando uma obra nos toca, ela interrompe o fluxo incessante do desejo e nos coloca diante de algo que está além da utilidade ou do prazer imediato. Ela nos transporta para uma outra dimensão de consciência onde somos apenas testemunhas do que é. Isso vale tanto para uma sinfonia quanto para o pôr do sol visto em silêncio, desde que o efeito seja o mesmo, nos libertar, mesmo que por instantes, da tirania do querer. A arte nos permite ser mais do que consumidores de sensações, nos permite ser humanos em estado de contemplação. E esse estado, para Schopenhauer, é o mais próximo que chegamos de uma espécie de redenção terrena. Ele não acredita que possamos escapar do sofrimento de modo definitivo, mas acredita que, nesses momentos de suspensão estética, tocamos algo maior, algo que nos mostra que a vida, mesmo sofrida, ainda pode conter beleza e sentido. O artista, nessa lógica, não é apenas um criador, mas um intérprete da dor do mundo. Ao dar forma à angústia, ele a torna comunicável, partilhável, suportável. E, ao experienciarmos essa arte com sinceridade, nos tornamos menos solitários na nossa condição. Na prática cotidiana, quantas vezes buscamos um poema, uma música ou um filme para tentar nomear o que sentimos e não conseguimos dizer? A arte, nesse sentido, não apenas traduz o sofrimento, ela o transforma. Ela o molda em algo que pode ser olhado, compreendido e até admirado. Schopenhauer, com sua melancolia aguda, vê na arte uma ponte entre a dor individual e o sentido universal. É como se dissesse, sim, o mundo é cruel, mas dentro dele ainda há beleza, e essa beleza, mesmo feita de tristeza, ainda é um lugar onde podemos respirar. Se o sofrimento nasce do desejo insatisfeito, o tédio é o que nos aguarda quando esse desejo se realiza, e essa dupla, para Schopenhauer, é inseparável. Em sua visão, a vida humana se movimenta como um pêndulo, de um lado a dor do querer, do outro o vazio de já ter.
Esse tédio que ele descreve não é apenas uma falta de entretenimento ou uma tarde sem o que fazer, mas uma angústia existencial profunda, a sensação de que, mesmo tendo tudo o que achávamos que precisávamos, algo essencial continua faltando. E esse vazio é tão doloroso quanto o sofrimento direto. Basta observar a inquietação típica da vida moderna. Estamos sempre buscando algo para nos distrair, para preencher o tempo, para calar o incômodo silêncio interior. Do celular ao consumo compulsivo, do excesso de tarefas à dependência de séries, tudo parece funcionar como paliativo contra o tédio. Mas Schopenhauer nos alertaria que esse mal-estar não é fruto de uma vida vazia. Ele é o sintoma natural de uma consciência desperta. O ser humano, por ser consciente, sabe que existe. E ao saber disso, percebe que não sabe por quê. Essa lacuna, esse vácuo entre o existir e o sentido do existir é o solo fértil do tédio existencial. É o momento em que o indivíduo se vê diante de si mesmo e percebe que nada externo será suficiente para silenciar a inquietação que nasce do simples fato de estar vivo. E é por isso que o tédio é tão temido. Ele nos obriga a encarar o que evitamos. É fácil suportar a dor quando temos um motivo, uma perda, uma luta, uma meta, mas o tédio nos revela a ausência de motivo. É quando percebemos que mesmo em conforto podemos estar perdidos. E é aí que o pensamento de Schopenhauer ganha uma relevância ainda maior na era moderna. Hoje vivemos cercados de estímulos, mas profundamente entediados. A aceleração constante da vida digital nos impede de parar, mas essa correria não nos aproxima de algo essencial, apenas nos distrai da pergunta que mais tememos. E se nada disso bastar? O tédio nesse contexto não é falha, é sinal de lucidez. Quando nos entediamos com aquilo que antes nos empolgava, talvez estejamos simplesmente despertando para o fato de que a promessa de satisfação eterna é uma ilusão. O tédio é o eco desse despertar. Ele pode ser doloroso, mas também necessário. Em vez de fugir dele, Schopenhauer nos convidaria a escutá-lo. O que ele tem a dizer sobre nossos desejos, nossas escolhas, nosso estilo de vida? Talvez o tédio seja o início de uma busca mais profunda, mais honesta, que não se resolve com distrações, mas com introspecção. Na prática, isso pode significar aceitar momentos de vazio como parte do processo humano, sem transformá-los imediatamente em mais estímulos. Pode significar aprender a ficar sozinho, em silêncio, apenas sentindo o que vier. É difícil, mas pode ser libertador. Porque, ao suportar o tédio, descobrimos que há uma parte de nós que não precisa ser preenchida com nada. Uma parte que apenas é, sem desejo, sem dor. E talvez seja nessa parte que habita uma paz que não depende de conquistas, mas de presença. Para Schopenhauer, não há fuga real do sofrimento, mas há formas mais sábias de conviver com ele. E o tédio, quando aceito, pode ser uma dessas formas. Ele não é um inimigo, é um espelho. Em um mundo onde o sofrimento é a regra e o desejo é uma prisão contínua, Schopenhauer propõe uma ética radicalmente diferente da tradicional moral baseada em regras, recompensas ou punições. Para ele, a única base verdadeiramente legítima para a ética é a compaixão. E essa compaixão não nasce de mandamentos religiosos ou cálculos racionais, ela nasce da identificação direta com a dor do outro. Quando vemos alguém sofrer e sentimos essa dor como se fosse nossa, estamos momentaneamente livres da vontade egoísta que nos move. É nesse instante, fugaz e raro, que nos tornamos verdadeiramente morais. Essa ideia pode parecer simples, mas é profundamente transformadora. Em uma sociedade que glorifica a competição, o mérito individual e o sucesso a qualquer custo, Schopenhauer aponta para um valor que subverte toda essa lógica, a capacidade de sofrer com o outro. E não é um sofrimento performático ou sentimentalista, é a percepção crua de que, ao final das contas, todos carregam o mesmo fardo. A dor que tanto nos isola também é o que nos une. Todos desejam, todos se frustram, todos vão adoecer, todos vão morrer. E quando essa consciência não nos paralisa, mas nos conecta, ela se torna a semente de uma ética não impositiva, mas espontânea. Imagine um mundo onde as pessoas não fazem o bem por medo de castigo ou por expectativa de recompensa, mas porque reconhecem que o outro sente como elas. Essa seria, para Schopenhauer, uma sociedade mais justa, ainda marcada pelo sofrimento, sim, mas menos cruel. No cotidiano, esse tipo de compaixão pode ser visto em pequenos gestos que não têm retorno. Quando alguém escuta sem julgar, quando se oferece ajuda mesmo sem obrigação, quando compreende a irritação do outro como reflexo de uma dor que talvez esteja invisível. São atitudes que surgem do reconhecimento da dor comum. E isso não exige uma formação filosófica ou espiritual específica, exige apenas humanidade.
Em tempos de individualismo exacerbado e polarizações emocionais, essa proposta ética soa quase utópica, mas é justamente na sua simplicidade que ela se torna urgente. Schopenhauer nos mostra que não precisamos esperar por sistemas ideais para agir com ética. Basta perceber a dor alheia como um reflexo da nossa. Esse tipo de empatia não é baseada em afinidade, mas em vulnerabilidade compartilhada. Ele também critica duramente o otimismo moral que acredita que basta educar ou racionalizar para sermos bons. Não somos naturalmente bons nem maus, somos seres movidos pela vontade. E é só quando ela silencia por instantes que conseguimos ver o outro sem o filtro do interesse. A ética da compaixão, então, é uma ética da pausa, do momento em que deixamos de querer algo e apenas sentimos com o outro. Essa visão tem implicações profundas, não apenas na filosofia, mas na psicologia e na vida prática. Ao reconhecer que a dor é o traço comum da existência, somos convidados não à indiferença, mas ao cuidado. A compaixão, longe de ser sinal de fraqueza, é o ápice da lucidez. O reconhecimento de que, num mundo sem promessas de salvação, sermos menos cruéis já é um ato revolucionário. Uma das ideias mais provocadoras de Schopenhauer é sua negação do livre-arbítrio. Para ele, a crença de que somos agentes totalmente livres e racionais é uma ilusão confortável. Uma ficção útil, talvez, mas ainda assim uma ficção. Em sua filosofia, o que de fato governa nossas ações não é a razão, mas a vontade, esse impulso cego, irracional e incessante que nos atravessa desde o nascimento até a morte. Agimos não porque escolhemos, mas porque somos compelidos. Nossos desejos, nossas decisões, até mesmo nossos princípios éticos são, em grande parte, expressões dessa vontade que age em níveis que não controlamos. Isso tem implicações existenciais profundas. Se não somos plenamente livres, então nossas falhas, vícios, recaídas e impulsos não são apenas erros morais, são manifestações inevitáveis de uma força que nos habita. Isso não significa que somos inocentes no sentido jurídico ou prático, mas que a rigidez com que julgamos a nós mesmos e aos outros talvez precise ser revista. Quando alguém explode em raiva, mente compulsivamente ou se sabota repetidamente, pode estar apenas obedecendo a uma estrutura interna que não compreende completamente. E quantas vezes nos pegamos fazendo exatamente o oposto do que havíamos planejado, como se uma parte de nós estivesse no comando sem consultar a outra? Para Schopenhauer, isso é natural, a razão é escrava da vontade. E embora possamos nos iludir com justificativas racionais para nossas escolhas, a verdade é que essas escolhas muitas vezes já estavam tomadas antes mesmo que nos dessemos conta. No cotidiano, isso pode ser visto em padrões de comportamento repetitivos, em relacionamentos disfuncionais que se repetem, em escolhas profissionais que não fazem sentido racionalmente, mas continuam a nos atrair. A vontade, silenciosa e insistente, molda o roteiro da nossa vida enquanto acreditamos ser os autores. Essa visão pode parecer desoladora à primeira vista, mas ela também abre uma via para a compaixão consigo mesmo. Ao invés de nos martirizarmos por cada erro, podemos tentar compreender as forças que nos movem. Ao invés de julgar os outros por suas ações, podemos reconhecer que há mais camadas ali do que conseguimos ver. A psicologia moderna, especialmente nas abordagens mais existencialistas ou psicodinâmicas, se aproxima dessa visão quando aponta para a complexidade do inconsciente e da repetição de padrões. Freud, aliás, considerava Schopenhauer um de seus precursores. A ideia de que há algo em nós que nos determina sem que tenhamos plena consciência é central também na clínica contemporânea. E talvez o verdadeiro crescimento pessoal não seja conquistar um controle absoluto. Isso seria apenas mais uma fantasia da vontade, mas aprender a observar, com humildade, os impulsos que nos movem. O autoconhecimento, nesse sentido, é uma prática de honestidade brutal. Saber que nem sempre sabemos por que fazemos o que fazemos, e ainda assim, seguir tentando compreender. Para Schopenhauer, reconhecer a ausência de livre-arbítrio não é cair no cinismo, mas ganhar clareza. E com clareza, mesmo que a dor continue, talvez o peso se torne mais suportável. Para Schopenhauer, a forma mais elevada de sabedoria não está em satisfazer desejos com eficiência, mas em superá-los. Enquanto a maioria busca estratégias para conquistar prazeres, ele propõe algo muito mais radical, a renúncia. Inspirado em tradições orientais como o budismo e em figuras cristãs como São Francisco de Assis, Schopenhauer vê no ascetismo, esse estilo de vida baseado na negação dos desejos sensoriais e materiais, uma forma rara e poderosa de libertação da vontade. O asceta, diferente do hedonista, não quer domesticar a dor com prazeres, mas silenciar completamente o ciclo do querer.
Não é uma repressão moralista, mas uma escolha lúcida. Ao perceber que o desejo é a raiz de todo sofrimento, o asceta decide parar de alimentar esse ciclo. Ele não quer mais consumir o mundo, quer apenas ser parte dele sem lutar contra a sua natureza. E isso é tão contra-intuitivo para a lógica moderna que chega a parecer loucura. Afinal, somos ensinados desde cedo que felicidade se alcança conquistando coisas, experiências, relações, dinheiro, reconhecimento. Mas e se tudo isso for, no fundo, alimento para um fogo que nunca se apaga? No dia a dia, esse ensinamento pode nos levar a repensar o valor do silêncio, da moderação, da contenção, não no sentido de uma vida miserável ou punitiva, mas como um experimento de paz. Quão livres nos sentimos quando não estamos desesperadamente querendo algo, quando conseguimos ficar sozinhos sem angústia, quando não somos movidos por medo ou falta, mas por presença e aceitação. Schopenhauer não idealiza o ascetismo como uma regra para todos, mas o vê como a expressão mais clara de uma vida que rompeu com a vontade. O asceta enxerga a dor do mundo, reconhece que todo prazer é sombra de uma falta e decide que não quer mais jogar esse jogo. Isso não significa apatia ou frieza, mas um tipo de serenidade que nasce da renúncia ao controle. Para muitos, esse caminho pode parecer sombrio, mas talvez ele seja apenas um espelho da nossa resistência à ideia de limites. Queremos tudo sempre, porque nos vendem que isso é liberdade. Mas talvez a verdadeira liberdade esteja em não querer tudo, em não ser arrastado por cada impulso, em poder dizer não ao que brilha, mas não preenche. O asceta não foge da vida, ele a encara com tal profundidade que decide viver sem ilusões. Isso também nos faz pensar no papel do consumo compulsivo, das distrações constantes e da ansiedade moderna como sintomas de uma vontade descontrolada. Vivemos cansados não só pelas exigências externas, mas porque internamente estamos sempre desejando mais e desejando com urgência. A proposta schopenhaueriana de renúncia não precisa ser levada ao extremo, mas pode inspirar pequenas práticas de desaceleração. Uma recusa ao excesso, uma pausa no consumo, uma atenção ao vazio que não precisa ser preenchido. É uma forma de cuidado interior. Ao invés de resistirmos ao sofrimento desejando mais, talvez possamos apenas deixá-lo ser, e ao deixá-lo ser, descobrir que ele também pode se dissolver. Schopenhauer nos convida a um modo de vida quase antinatural, mas profundamente libertador, viver não para ter, mas para compreender. Ao chegar ao fim dessa jornada pelo pessimismo filosófico de Schopenhauer, é importante voltarmos para o presente com um olhar mais compassivo e consciente sobre o sofrimento inevitável. Reconhecer que a dor faz parte da existência e que a vontade nos impele continuamente a desejar não é um convite ao desespero, mas um chamado à honestidade radical. A primeira lição que podemos extrair é a aceitação. Ao contrário da cultura moderna, que promove a constante busca por felicidade e evita o desconforto a todo custo, Schopenhauer nos desafia a abraçar a dor como parte do tecido da vida. Aceitar o sofrimento não significa resignar-se passivamente, mas parar de lutar contra o que não pode ser mudado. Isso cria um espaço interno para a serenidade, uma calma que nasce do entendimento profundo da condição humana. No cotidiano, essa aceitação pode se traduzir em práticas simples, como respirar conscientemente diante da ansiedade, permitir-se sentir tristeza sem se julgar ou olhar para os próprios impulsos com curiosidade ao invés de culpa. Além disso, Schopenhauer nos lembra que o silêncio e a contemplação, seja através da arte, da natureza ou da meditação, são refúgios preciosos. Cultivar momentos em que suspendemos o incessante querer é uma maneira de silenciar a vontade e ganhar uma liberdade interna rara. Também vale ressaltar a importância da compaixão, que emerge naturalmente quando reconhecemos que todos partilham desse ciclo de sofrimento e ilusão. Não estamos sozinhos, e essa consciência pode transformar relações, tornando-as mais autênticas e menos pautadas na exigência e no julgamento. Por fim, a filosofia de Schopenhauer, apesar de seu tom sombrio, oferece um antídoto à superficialidade moderna, essa cultura do imediatismo, da felicidade artificial e do consumo desenfreado. Ao aceitar que a vida não é um catálogo de prazeres a serem adquiridos, mas uma experiência complexa, cheia de dor e beleza entrelaçadas, podemos buscar uma existência mais genuína. Não porque sejamos otimistas ingênuos, mas porque abraçamos a realidade tal qual ela é. Essa é uma forma profunda de liberdade, que passa por renunciar a expectativas irreais e se abrir para o que realmente importa. Viver com presença, honestidade e humildade diante do mistério da existência.
Schopenhauer nos lembra que o sofrimento é inevitável, mas o modo como lidamos com ele está em nossas mãos. Podemos resistir e sofrer ainda mais, ou podemos escolher caminhar com lucidez, reconhecendo a dor sem permitir que ela nos defina. Essa escolha, por mais difícil que seja, é um exercício diário de coragem e sabedoria. Que este entendimento possa servir como um convite para olharmos para dentro, para acolhermos nossas sombras e encontrarmos, mesmo em meio à dor, um sentido mais profundo para a vida.